Bom dia, oitavo ano! Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje continuamos a falar sobre a colocação pronominal, dando enfoque para a mesóclise. Então, vamos para o capítulo 20, páginas 90 até 99 do livro 2. Antes de começarmos a falar propriamente sobre a mesóclise, vamos relembrar. Nós temos 3 casos de colocação pronominal. A ínclise, que é quando colocamos o pronome oblíquo átono depois do verbo. A ínclise já foi estudada. Temos também a próclise, que é a colocação do pronome oblíquo átono antes do verbo. Também já vimos. E hoje nós veremos a mesóclise, que é a colocação do pronome oblíquo átono no meio do verbo. Não podemos nos esquecer também de que a regra geral é o uso da ênclise, certo? Bom, então vamos lá. Como já vimos anteriormente, a mesóclise é uma das formas de colocação pronominal. Neste caso, nós devemos usar o pronome oblíquo no meio da flexão verbal, ou seja, nós separamos o verbo, deixamos o verbo no infinitivo e separamos a sua desinência. E entre eles, entre o verbo no infinitivo e a desinência, nós colocamos o pronome. Por isso, o nome de mesóclise, que significa meio, a colocação do pronome no meio do verbo. Com relação aos casos em que devemos usar a mesóclise, nós temos aqui uma vantagem. Por quê? Porque não são tantas as regras como acontece com a ênclise e com a próclise quando falamos em mesóclise. Na verdade, quando falamos em mesóclise, precisamos pensar em apenas 2 possibilidades. Quais são? A primeira delas é quando nós temos verbos no futuro do presente do indicativo. Veja um exemplo: convidar-me-ão para a solenidade. Nós temos aí o verbo convidarão mais o pronome me, de primeira pessoa do singular. O que aconteceu aqui? Porque nós temos um verbo no futuro do presente do indicativo, esse verbo, ele é, vamos dizer assim, desmembrado. Nós colocamos o verbo na sua forma de infinitivo, na sua forma nominal de infinitivo, convidar. Colocamos o pronome meio dela e, em seguida, a sua desinência, a sequência ão, né? A desinência do verbo convidar, onde nós temos convidarão. Tudo bem? A outra possibilidade de nós termos a mesóclise é quando nós temos verbos no futuro do pretérito do indicativo. Vejam também o exemplo: convidar-te-ia para viajar comigo se pudesse. Nós temos o verbo convidaria mais o pronome te. O que aconteceu? Nós pegamos o verbo, deixamos eles na sua forma de infinitivo, convidar. Em seguida, colocamos o pronome e, ao final, nós temos a desinência do verbo. Então, nós temos como se o verbo tivesse sido separado, cortado ao meio aí. E o pronome entre o verbo no infinitivo e a sua desinência. Certo? Temos aqui agora algumas observações que são importantes. Quando houver alguma regra que justifique o uso da próclise, ela terá preferência. Por isso, é tão raro encontrarmos a mesóclise cotidianamente. Assim, nós devemos perceber primeiro, então, se tem caso de próclise. Se não tiver, é algum caso de mesóclise? Se não for, usaremos a ênclise. Veja um exemplo: tudo lhe emprestarei, pois confio em seus cuidados. Por que nós não temos aí tudo emprestar-lhe-ei? Exatamente porque nós temos, antes da mesóclise, um caso de próclise. Nós temos o pronome tudo, que exige o uso de próclise
mesmo estando o verbo emprestar no futuro do presente do indicativo. Uma outra observação é: o uso da mesóclise é muito raro na língua portuguesa do Brasil e por isso mesmo causa estranhamento. Vários estudiosos até mesmo dizem que a mesóclise é colocação exclusiva da língua culta e também da modalidade literária. Aqui nós temos uma tabela e nessa tabela há alguns exemplos com casos de mesóclise e alguns exemplos em que nós deixamos de ter mesóclise por termos alguma possibilidade de termos a próclise. Observem os exemplos. Primeiro de mesóclise, dir-lhe-ei isso. Nós temos aí o verbo direi e o pronome no meio desse verbo. Por nós não termos aqui um caso de próclise, é permitido o uso então da mesóclise. Porém, a partir do momento em que eu tenho, como no exemplo aí ainda da primeira linha, um exemplo de próclise, nunca lhe direi isso, nós temos a palavra nunca, que é uma palavrinha com sentido negativo, é uma palavra atrativa, nós deixamos de ter a mesóclise e passamos então a ter a próclise. E isso acontece em todos os demais exemplos. Dê uma boa olhada neles. Agora vamos aos exercícios. Quero que vocês resolvam exercícios 1, 2 e 3 das páginas 90 e 91. Façam também a leitura da parte teórica nas páginas 91 e 92. Ficando alguma dúvida, conversaremos durante nossa live. E resolvam também os exercícios 4, 5, 6 e 7, que estão nas páginas 93 até a 95. Daqui a pouquinho, durante a nossa live, nós conversaremos mais sobre o assunto, combinado? Então, bons estudos, boa sorte e até já! Um beijo! Pessoal, mais uma coisinha. Nos exercícios deste capítulo, principalmente ou especificamente no exercício 1, no exercício 5 e na questão invertida, são mencionadas algumas casas divertidas. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas imagens dessas tais casas. Depois, na execução dos exercícios, vocês têm a descrição de cada uma delas. Deem uma olhadinha. Aqui nós temos a casa dançante. Já aqui temos a casa derretida e não é uma distorção da imagem. Nesta imagem, nós temos a casa mais torta que a Torre de Pisa. Aqui, duas imagens da casa que caiu do céu. Temos também aqui imagens da casa invertida. Imagens também das casas cubo. E também, para finalizarmos, a casa do amor total. Agora sim, até já!